Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e vamos mais uma vez para a gravação de um vídeo aqui para o nosso canal para falar agora com vocês, bater um papo com vocês um pouquinho a respeito do concurso, né? Dos concursos, das provas de processos seletivos, né? Lembrando aí que a gente está fazendo aí, divulgando algumas questões aí do concurso para estagiário jurídico da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Um concurso importantíssimo, um concurso muito bom, de boa remuneração e de boa vaga para aprendizado, né, na Defensoria Pública Estadual. E uma prova não muito difícil, realmente uma prova de concurso assim para nível de graduação muito satisfatória, né? Não muito difícil, não achei uma prova tão difícil assim, mas que requer do estudante justamente algumas coisas como preparação, como o estudo que está incluído na preparação, a disposição mental e física, né, e as estratégias, né? Essas seriam as principais coisas assim que me vêm em mente de logo a respeito da condição do concorrente, do candidato, na verdade, a condição do candidato para a realização de um bom exame seletivo, né? Então, essa prova da Defensoria Pública Estadual, ela constou de 35 questões, então vejam que não foi uma prova extensa, né? Abrangendo desde o direito de família ao direito penal, né? As questões penais importantíssimas, né? Abordando também desde o direito das sucessões, né? Até o direito constitucional, também áreas muito importantes, e um texto, uma prova discursiva também, uma prova objetiva e outra prova discursiva, em modalidade de texto dissertativo com a temática do tráfico de drogas, né, envolvendo o tráfico de drogas. Eu farei um vídeo aqui para compartilhar com vocês exclusivamente do tema da redação, um tema muito bacana, e que também da mesma forma exigia muita preparação do alunado para responder aos questionamentos trazidos pela banca em forma de texto, né? Lembrando que aqueles questionamentos que estavam dispostos na prova não eram questionamentos para ser respondidos com palavras curtas, com sim ou não, né? Mas sim uma resposta elencada em formato de texto, né, de um texto dissertativo, porque o texto dissertativo ele tem, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, todos esses itens, todas essas partes de estrutura em coerência, né, para que a gente possa construir uma linha de raciocínio convincente e adequada à vaga proposta, né, que é de estagiário jurídico, né, da Defensoria Pública. Então, a prova ela exige do aluno uma certa preparação. A prova exige também o saber trabalhar do estudante, do candidato, com o tempo, porque a prova durou 2h30, né, foi o tempo de duração da prova. E 35 questões mais uma dissertação em apenas 2h30, né? Quando a gente faz o Enem é o que? São 4h30 para 90 questões, salvo engano, e 5h30, ou 5 horas, não estou agora exatamente ligado, lembrando, né, do tempo, para a mesma quantidade de questões, mais um texto dissertativo. Então veja, a prova do Enem é uma prova extensa também, cansativa. Já esse concurso, eu tive a impressão de que por falta de preparo, veja, eu fui um exemplo de que fiz a prova sem nenhum preparo, né? Não tinha me preparado realmente para essa prova. Queria fazer justamente por uma questão de experiência. E na administração do tempo, justamente por você não estar treinando provas, simulados, né? Fazendo simulados de concurso em casa durante seus estudos,
Quando você não faz isso de maneira reiterada, você vai ter dificuldade de encarar os concursos da vida, né? Você aí, meu colega graduando, que almeja o ingresso em alguma carreira pública por meio do concurso público. Você terá dificuldade se você não praticar o exemplo, né, daquilo que você vai fazer na realidade, daquela prova que você vai fazer em um determinado período. Então, exige o concurso, sobretudo, a frequência do aluno em realizar provas semelhantes em períodos anteriores à realização da prova original, oficial, né? Portanto, se você não treina questões em curto período de tempo, você vai ter dificuldade para administrar o tempo, que é único, de 2 horas e meia, é insubstituível esse tempo, não pode prorrogar esse tempo de maneira nenhuma, tem que ser cumprido com exatidão 2 horas e meia. Então, se você não se prepara para responder as questões de maneira técnica e estratégica, você vai ter dificuldade em se classificar para qualquer que seja o concurso. Portanto, há inúmeras formas, né, de você responder questões. Eu trago alguns exemplos aqui que podem ser eficazes dependendo da pessoa e também pode não ser, isso é muito subjetivo, né? Por exemplo, em provas seletivas eu costumo fazer a redação primeiro porque é aquela etapa do concurso e que o peso é gigantesco sobre a nota da redação. A nota da redação no Enem, por exemplo, é metade da prova, equivale a metade da prova. Então, se você faz uma boa redação, se você inicia a sua prova do concurso fazendo já metade do concurso, que é o texto, né, dissertativo da redação, no caso do Enem, dissertativo argumentativo, você já elimina metade da prova ali. O outro restante da prova você vai para as questões. Nas questões, quais são as minhas estratégias? A estratégia que eu adotei, inclusive, nesta prova de concurso, e que acabei por matar e eliminar diversas questões mais rápidas, que é o quê? Pegar primeiro as questões de textos mais curtos e no olhômetro mesmo, identificando as questões mais rápidas, mais curtas. E isso é relativo porque às vezes nem sempre as questões com textos mais curtos são as questões mais fáceis, viu? Mas, sem o mais, o que acaba por sinalizar que talvez as questões mais curtas requeram um saber teórico seu mais abrangente, né? Um repertório acadêmico mais abrangente para você saber responder a questão corretamente. Entretanto, as questões de textos mais longos, elas vão tomar o seu tempo justamente pela necessidade de você ler o texto para responder tal questão, né? Então, há essa relatividade em ambos os casos de questões curtas e questões longas.